Eu sou o Monsenhor João Bosco, sou padre há 42 anos, né? Vou completar agora 42 anos de padre e vim aqui para participar do Partilhando, né? O nome do programa. Contar um pouquinho da minha história, da minha vida, principalmente da minha atividade sacerdotal. Eu nasci em Lorena, há 75 anos atrás, e morei muito tempo em Lorena. Depois que eu fui para o seminário, aí a gente não morou mais em Lorena, né? Porque a gente vai morando em muitos outros lugares. Da minha infância, a minha infância foi muito boa, sabe? De uma família grande. Somos, na época, né, 10 filhos. Uma família simples. Meu pai labutava para cuidar da tropa, né? Mas a gente era feliz. Eu sou daquele tempo que a gente brincava na rua, que não tinha televisão na época. Então a gente chegava da escola, ia brincar na rua e depois voltava para casa. Era aquela briga para tomar banho, lavar o pé, para dormir. E no dia seguinte começava tudo de novo. Era um tempo muito bom. Então, como a minha família é muito grande, então tinha muitos primos também. E a gente sempre se encontrava, né? E naquele tempo também havia o oratório salesiano. Então a nossa alegria, a nossa diversão era participar do oratório salesiano, todos os dias. Verdade. Eu entrei para o seminário com 13 anos, certo? Com 13 anos, fazia 2 anos que o bispo Dom Melhado Campos, ele fundou um seminário em Lorena, um seminário menor. E no 3º ano do seminário, eu entrei no seminário. E fiquei nesse seminário 2 anos. Depois eu saí, eu conheci os salesianos de Lavrinhas. Como eu já tinha contato no tempo de oratório com os salesianos, eu fui fazer uma experiência com os salesianos. E terminei o ginásio, fiquei em Lavrinhas, desse seminário menor, pequeno, né, de Lorena, eu fui para o seminário menor de Lavrinhas. E lá fiquei até terminar a vida de seminário do aspirantado e fui fazer a experiência do noviciado salesiano. Na época eu já tinha 18 anos. Eu fiz o noviciado apenas meio ano. Pedi para sair do seminário. Eu pensava, né? Uma família muito grande, eu já tinha 18 anos. Eu pensava assim, eu posso sair, ajudar em casa, trabalhar. E foi nesse tempo que eu saí. Eu era noviço salesiano por meio ano. Aí eu saí pensando em continuar estudando, né? Muito pelo contrário, aquele ano eu perdi o ano, porque eu saí em julho não tinha jeito de dar continuidade ao estudo. Naquele tempo era assim. Então no ano seguinte que eu comecei a estudar, trabalhar, e assim foi. Nesse tempo eu continuei os estudos, eu fiz faculdade de letras, fiz um curso de enfermagem, fiz auxiliar e técnico de enfermagem, trabalhei como enfermeiro e terminei fazendo fisioterapia. Então fiquei 9 anos fora.
Depois desse tempo é que eu voltei para fazer filosofia, né? Então, nesse tempo, eu continuei participando de grupo de jovens, né? Também participei, junto com os salesianos, da equipe missionária auxiliadora, EMA. E durante muitos anos eu participei desse movimento missionário, que era um grupo de leigos que nas férias faziam uma experiência missionária. Eu nunca tive oportunidade, porque sempre tinha trabalho, etc, etc. A oportunidade que eu tive de participar das missões, né, um mês de missões, foi quando eu já estava certo de voltar para o seminário, que eu ia deixar o meu emprego, que eu tirei um mês de férias e aproveitei para fazer essa experiência missionária. E eu fiz essa experiência missionária no Mato Grosso. E foi um tempo muito bom. Nessa retomada, sim, amigos, no próprio grupo de jovens, a gente partilhava isso, sabe? Então, tinha aqueles amigos que torciam para que eu não voltasse para o seminário, e tinha os que torciam para que eu fosse, né? Mas mesmo assim, quando eu tomei a decisão, foi unânime a acolhida dos colegas, né? Mas me chamou muita atenção a acolhida do bispo. Na época era Dom Antônio Miranda. Ele me acolheu muito bem. Eu tinha até medo de conversar com ele, falar que eu já tinha estado no seminário com os salesianos e que eu estava de fora todo esse tempo. Na época eu já estava com 26 anos, né? Eu já me achava velho para voltar para o seminário. Mas ele me acolheu tão bem, chamou muito a minha atenção a acolhida dele. Deu oportunidade e me mandou para o seminário de Juiz de Fora. Eu fui fazer filosofia em Juiz de Fora. E como eu era formado em letras, então ele me fez a proposta. Como eu já tinha um curso superior, eu poderia entrar direto na teologia e seria ordenado padre mais rápido, né? 4 anos só. Mas eu conversando com ele, eu falei do meu desejo de fazer filosofia, que eram 3 anos, né? E depois eu faria teologia. E ele, tudo que eu falei, ele acolheu. Então ele me chamou a atenção muito pela acolhida que ele tinha. Diferente do outro bispo. O outro bispo Dom Melhado, ele era muito bom, mas era um tempo diferente, né? A gente não tinha muito contato com o bispo. O bispo era uma autoridade distante da gente. No tempo do Dom Antônio, era diferente. Ele acolhia, chamava a gente na casa dele, a gente conversava, podia partilhar das nossas necessidades ou dificuldades, ou problemas pessoais até. Então, me chamou muita atenção a acolhida de Dom Antônio Miranda. Me deu ânimo de voltar para o seminário, começar um tempo de filosofia longe, né? Porque uma das dificuldades da gente é deixar a família, deixar o convívio da gente, né? Na verdade, eu, por exemplo, fui para Juiz de Fora e eu era o único do estado de São Paulo. Era um seminário interdiocesano, de muitas dioceses. Eu era o único do estado de São Paulo. E da diocese de Lorena, éramos 2. Tinha mais um também que fazia teologia na época. Vocês conhecem, era o Padre Romero.
Padre Romero fazia o primeiro ano de teologia e eu fazia filosofia. Comecei em filosofia, mas até eu e o Padre Romero morávamos no mesmo seminário, mas a gente não tinha contato, porque ele era da teologia e eu era da filosofia. Era muita gente. Era um seminário menor e maior. Menor de garotos que fazem aquele que antigamente falava ginásio, colegial, né? E preparando para o seminário maior, que é a filosofia e teologia. Então, é um seminário muito grande. E eu me vi assim, no começo foi difícil, sem ter amigos, sem ter conhecido, né? Os colegas, não tinha nenhum do estado de São Paulo, eu era o único. Mas, em pouco tempo, eu sou fácil de me entrosar, né? E quando Dom João Hipólito chamou a gente para voltar, para vir para o seminário de Aparecida, eu até senti muito, porque na verdade eu gostaria de ficar lá em Juiz de Fora para continuar a teologia. Mas foi um tempo muito bom, a filosofia em Juiz de Fora. Então, naquele tempo não era como hoje, né? Hoje nós temos celular, tem internet, naquele tempo não tinha nada disso. Então, a gente usava a correspondência, carta. Com a família, a gente tinha interação através das cartas. Então, toda segunda-feira era dia de esperar a carta, lá no seminário. Eu também comecei a participar de pastorais, lá mesmo, lá em Juiz de Fora. Então, eu comecei a participar de uma paróquia lá, onde eu ajudava na catequese. Depois tinha um convento também, das Irmãs do Bom Jesus. Eu ajudava lá como ministro da Eucaristia nas missas que tinha. E assim eu fui me entrosando, não só com o pessoal do seminário, da minha sala, do meu grupo de estudo, mas também com outros, né, com os outros da teologia, e assim foi caminhando. E com isso foi superando essa dificuldade. A gente vai acostumando também, né? Acostumando. O difícil é no começo. A gente se sente sozinho, fica até meio retirado do grupo. Então a gente tem que fazer um esforço de se entrosar. E cada um do seu jeito. Eu tinha dificuldade, eu era muito tímido, mas com o tempo eu fui me entrosando. Hoje o tempo mudou, mas eu era tão tímido que as pessoas que tinham que vir conversar comigo não partia de mim, né? E com o tempo isso também foi mudando. A gente vai amadurecendo na nossa caminhada. Olha, se você perguntar para mim quando que eu pensei em ser padre, eu diria, eu não sei, eu sempre quis ser. Nesse tempo de oratório com os salesianos, então a gente participava da catequese, tinha à tarde tinha oração, a catequese, no domingo tinha a bênção do Santíssimo, a gente tinha que participar da missa também. Eu sempre tive uma atração pela vida sacerdotal, pela vida religiosa. E tanto a minha família, do lado do meu pai, como da minha mãe, muito religiosa, participante ativo da vida religiosa. Talvez isso também tenha contribuído para esse desejo ou para essa atração da vida sacerdotal. Olha, foi um dia muito esperado, porque quando a gente está no seminário, a gente conta os anos.
falta tanto tempo, né? E quando chega, é tudo muito rápido, muito rápido. Foi como eu disse, eu sou de um grupo de 15. Então nós nos ordenamos 15 diáconos e 15 padres. Da minha diocese, nós somos 3, né? O Monsenhor Ditinho, o Monsenhor Luiz Carlos e eu. A nossa ordenação foi bem próxima da outra. A do Monsenhor Ditinho foi uma semana antes, num sábado. No domingo seguinte, no sábado seguinte, foi a ordenação do Monsenhor Luiz Carlos. E no domingo foi a minha. Em uma semana nós nos ordenamos todos. Mas foi um dia muito esperado, né? Nós nos preparamos com retiros, fizemos retiro em Aparecida e também tivemos o retiro da ordenação sacerdotal com o padre João Moana, um padre muito conhecido, ele tem muitos livros, é um médico, psicólogo e sacerdote, né? A gente se preparou bem para esse momento, foi um tempo muito bom. Vejam, eu fui ordenado em novembro, 6 de novembro. Aí nós participamos da ordenação dos outros colegas. Nós 3 da Diocese de Lorena fomos primeiros. Depois nós fomos para o Espírito Santo e fizemos também até uma loucura de ir a Pernambuco de Kombi. Fomos participar da ordenação de três colegas nossos de turma. Depois voltamos, já sabendo mais ou menos para onde a gente ia. Eu fui para Bananal ajudar o Monsenhor Cid, um padre que estava lá há 50 anos. E eu fui ajudar como padre coadjutor. É o que a gente chama, naquele tempo era padre coadjutor. Eu era coadjutor do Monsenhor Cid. Fiquei lá por 2 anos e meio. Depois, foi a primeira experiência, era meio difícil, estava com um padre de 50 anos, eu um padre novo, com ideias novas, mas ele era o pároco. Então eu não podia botar minhas manguinhas de fora, não, tinha que dar passos curtos. Mas mesmo assim, foi um tempo muito bom, houve acolhida, né? Acolhida do povo, mas havia uma certa dificuldade de alguns de acolher o padre novo, porque estavam presos ao padre mais velho, né? Mas foi uma experiência muito boa. Logo em seguida, eu assumi a minha primeira paróquia. Foi fundada a paróquia Nossa Senhora de Fátima em Lorena, e eu fui o primeiro pároco no dia que fundou a paróquia. Aí eu fiz essa experiência. Então o meu começo de sacerdotal foi assim meio conturbado. Eu estava feliz porque eu tinha a minha paróquia. E era uma paróquia nova, então a gente estava estruturando tudo. Na verdade, não tinha nada, tinha a casa paroquial, então eu tive que trabalhar para ter alguma coisa na casa paroquial, né? Alguma coisa eu trouxe, a minha parte eu tinha, um jogo de quarto que eu ganhei em Bananal, levei para casa. Depois não tinha mais nada lá. Então a gente tinha que batalhar para arrumar a casa, arrumar a igreja, porque era uma capela que se transformou em paróquia. Então tem diferença, né?
Mas aos poucos eu consegui. Quando eu estava estruturando aquilo, né, começando um trabalho com o dízimo, a coisa estava começando a engatinhar, o padre de Bananal morreu. E o próprio povo pediu que eu voltasse. E na reunião dos padres, eu tive que deixar a paróquia que eu estava começando para voltar para Bananal. Aí eu voltei para Bananal, deixei, pelo espírito de obediência, eu deixei Nossa Senhora de Fátima, que por ser Lorena, Lorena é um lugar onde existe muito mais padres, né? Não tinha tantas paróquias, mas tinha a catedral e Santo Antônio, e tinha bastante, os padres ajudavam nas capelas. Então, é diferente de Bananal. Bananal era um padre só. Então, ficou mais fácil deixar a paróquia. A paróquia teve um parêntese, era paróquia sem estar atuando como paróquia. Continuou, padres indo lá nos finais de semana, tudo isso, mas não tinha aquela vida paroquial. E eu voltei para Bananal. Outra dificuldade, porque aí eu cheguei como pároco. Eu era o pároco. E o pároco antigo, que ficou 50 anos lá, tinha morrido. Então, foi tudo de novo. As pessoas que acolhiam o padre novo e as pessoas que saudade do padre que morreu. Então, até mesmo havia um espírito de comparação, né? O senhor faz assim, mas Monsenhor Cid não fazia assim. Não era assim. Então, foi um tempo também difícil. Mas, aos poucos, foi acentuando. Veja, eu fui pároco, depois que eu saí de Bananal pela segunda vez, eu vim para Cachoeira Paulista, São Sebastião. E foi a paróquia que eu fiquei mais tempo. Fiquei 13 anos em São Sebastião. E foi um tempo muito especial, principalmente quando nós estava começando as atividades de TV na Canção Nova. E nós também estávamos começando um trabalho, porque havia um rebanhão que acontecia em Cruzeiro. E nós começamos a fazer também na nossa paróquia. Inclusive a gente fazia na Canção Nova. Tinha o Rincão do Sapé. Acho que era isso o nome, não lembro bem. É? Isso mesmo. E a gente fazia por 3 anos, há 3 anos a gente fez o rebanhão lá. Isso me marcou muito. Não só porque também era o começo da TV Canção Nova. Então eles tinham flashes de transmissão do nosso rebanhão. Isso foi uma coisa muito marcante. Também as nossas Semanas Santas eram muito participadas, sabe? Muito participadas. Tinha muita presença da juventude. Então, o grupo de jovens que tinha nesse meu tempo, no São Sebastião, era de chamar atenção, sabe? Um grupo muito bom, muito participativo. Eu sinto muita saudade desse tempo. Isso me marcou. Ah, você lembra, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Era entupida as portas, né? E a igreja grande. Eu fiquei 13 anos em Cachoeira
E em 2002, o bispo era Dom Eduardo, ele me levou para fazer essa experiência de ser reitor do Seminário da Filosofia. E era tudo novidade para mim, mas eu me dei bem, sabe? Eu fiquei 8 anos como reitor de seminário, mas era meio tumultuado para mim. Eu assumi muita coisa. Eu era pároco solidário da catedral, eu era o vigário-geral e era reitor do seminário. Então eu tinha que rebolar para dar conta de tudo. Mas foi um tempo muito bom, participativo. Muitos padres que estão por aí passaram por um tempo comigo. Eu fui reitor do Seminário da Filosofia. E nesse tempo era o Dom Eduardo. Depois Dom Eduardo foi para Sorocaba. E quando ele foi para Sorocaba, nós ficamos sem bispo. Não foi nomeado bispo. E quando acontece isso, então o conselho tem que escolher um para ficar no lugar do bispo. E eu fiquei 1 ano como administrador diocesano. Não era mais vigário-geral, porque quando sai o bispo, cessa essas funções. E eu assumi como, além de reitor do seminário, eu era também administrador diocesano e era pároco também. Os seminaristas me ajudavam na paróquia. O padre que era reitor da teologia também me ajudava na paróquia. E, então, nas celebrações, porque no lugar do bispo eu tinha que me ausentar da paróquia. E muitas vezes eu tive que deixar a paróquia para assumir as funções de bispo, né? As crismas que eram em lugares distantes. Então foi um tempo de sufoco mesmo, sabe? Mas eu resisti, eu consegui. Isso. Então foi o seguinte, o padre Chico, ele ia fazer 50 anos de sacerdócio. E o bispo era Dom Beni. Então ele é o bispo que faz o pedido para Roma. E ele fez o pedido para comemorar os 50 anos. Então o padre Chico recebeu o título de Monsenhor. E eu tinha sido administrador diocesano e preparei a chegada do novo bispo, né? E ele viu isso como uma maneira de agradecer, né? É um título que a gente recebe, né? E uma homenagem que a gente recebe pelos serviços prestados. Então eu recebi esse título junto com o padre Chico. Era uma novidade para a nossa diocese. Não tinha monsenhor, né? Tinha os monsenhores antigos, que era o padre José, que ficou monsenhor, o monsenhor Cid, e depois não tinha mais. Então agora, aí, com o Dom Beni, que voltou essa... Mas isso realmente aconteceu em 2006. É um título que a gente recebe. Nós somos os primeiros, eu e o padre Chico fomos os primeiros monsenhores da diocese, nesse tempo novo. Então, é um título, né? A gente não é maior do que o outro. Porque, na verdade, sendo um título, a gente continua sendo padre, a gente é padre, e
não engrandece, sabe? Como é um título, a gente fica diferente dos outros, e a veste é diferente, tem às vezes confunde a gente com um bispo, né? Mas é um título, não engrandece nem diminui, muito pelo contrário, é mais responsabilidade, porque de fato é um título que foi conferido a gente por acharam que a gente merecia. Então a gente agradece a Deus e vamos em frente. Não muda muito não. Por isso que às vezes as pessoas me chamam Monsenhor, outro me chama de Padre Bosco. Tá tudo certo, não tem problema. Então, na verdade é assim, o direito canônico, naquilo que é referência ao sacerdote, assim, todo sacerdote, quando faz 75 anos, ele tem que fazer um pedido de renúncia da paróquia. Então, assim como os bispos, né? Com 75 anos faz a renúncia da diocese. Então, mesmo que a gente queira continuar na paróquia, a gente tem que fazer esse pedido de renúncia e tem que deixar a paróquia. Isso está no direito canônico. Não acontecia porque os outros bispos deixavam que passava, né? Mas esse bispo, ele quer que a gente deixe mesmo, vá descansar, vai ser um pároco emérito. Então, como eu completei 75 anos, quando eu fiz em junho do ano passado, 75, e no mês de agosto eu já fiz escrevi a minha carta, eu era pároco em Arapeí. E a gente vai morar onde quer, ou no seminário, ou com a família, ou aluga uma casa, arruma uma casa para morar. Eu escolhi morar com a minha família de Lorena, tem a minha irmã que mora na casa onde moravam meus pais, então eu estou morando lá com a minha irmã e mais um irmão. Então hoje eu sou pároco emérito de Arapeí. Olha, me alegra muito a vida sacerdotal, o ambiente sacerdotal, o estar com os meus colegas padres, né? E ainda me chama muita atenção as celebrações. Cada celebração da Santa Missa é como se fosse uma nova missa, né? Então, é algo que envolve a gente. Veja, a missa é aquilo que a gente celebra todo dia, a gente acostuma, a gente corre até o risco de tornar uma coisa monótona, né? Mas me chama muita atenção, nesse tempo todo de sacerdócio, o meu momento da celebração é o ponto alto da minha vida. É verdade. E também o estar com a comunidade, o estar com o povo. Então, as pessoas até perguntam, sente falta da paróquia? Sente saudade da paróquia? Eu sinto saudade do convívio com o povo, aquela participação constante. Agora eu convivo com o povo, mas não é a mesma coisa como pároco, né? Agora eu sou desparoquiado, agora eu não tenho paróquia, mas eu continuo a minha vida de sacerdote, eu ajudo os colegas, todos precisou de mim, estou indo, me ajuda, isso me faz bem. Mas eu não tenho mais aquele compromisso paroquial de atendimento, de celebrar batizado, celebrar casamento, de participar de reuniões pastorais, etc, etc. É até bom para mim. Então esse é o descansar.
Então, vejam, assim como o sacerdócio é uma entrega, né? Os leigos devem procurar trabalhar para fazer da sua vida um sacerdócio também, dentro do campo da pastoral, porque o próprio Jesus diz ser sal da terra e luz do mundo. É o que caracteriza a pessoa do leigo, certo? Estando no mundo, entender que é de Deus. Então, eu diria aos leigos de fazer da sua missão, da sua pastoral, um sacerdócio, que significa uma entrega. Realmente, tanto o leigo como o sacerdote, todos nós precisamos buscar a vida de santidade. E o leigo, ele vai se santificar através do seu trabalho na comunidade. E isso é muito importante. A santificação no trabalho na comunidade, na sua comunidade. Se preocupar com a sua comunidade, se preocupar com o trabalho pastoral, se preocupar e dar presença, ser amigo do padre, do pároco, certo? Buscar estar à disposição do pároco, seguir as instruções, as orientações do pároco. Tudo isso é muito importante. É isso que eu diria ao leigo, né? Entender que ser sal da terra e luz do mundo é estar no mundo sem ser do mundo, né? É por aí. Um povo de muita fé, e eles aguardam ansiosamente a presença do padre, certo? Tinha um sertão que a gente ia lá, esse era o mais longo, que depois que a gente ia a cavalo, essa comunidade tinha a montanha, a gente vai descendo a montanha a cavalo, rodando as montanhas. Lá embaixo é a comunidade. Então, primeira vez eu cheguei, fiquei triste, falei assim, puxa, não tem ninguém. E realmente não tinha ninguém, porque quem morava lá estava me esperando chegar para soltar foguete. Aí eles soltavam foguete e a gente começava a ver o povo descer a cavalo, descendo no morro, fazendo aquele contorno. Assim, meia hora já estava tudo lotado. Eles estavam esperando. Quando solta o foguete, era o momento que eles voltavam, que eles iam para lá. Então aquele dia era um dia de folga. Ali tinha pão com mortadela, guaraná, o pessoal já tinha pastoral da criança, tinha grupo de pastoral da criança, eles preparavam almoço para todo mundo. Todo mundo ajudava, todo mundo comia, era uma festa, come, eu que o digo, come bem, mas é muito bom, muito bom. Tem, a minha proposta de ordenação, na ordenação a gente escolhe uma frase bíblica, certo? Eu não escolhi propriamente uma frase bíblica, mas eu coloquei naquilo que eu tinha como missão, como sacerdote, como ser humano. Eu pus na minha cabeça que a minha missão é gerar paz na comunidade, nas pessoas que estão à minha volta. Eu tenho que ser um mensageiro de paz. Mas, inclusive, eu não escolhi uma frase da Bíblia, mas escolhi um assunto. O Senhor me enviou para anunciar a paz. Mas tem uma frase bíblica que me chama a atenção, que essa sim eu coloquei na minha ordenação diaconal, mas é o que rege a minha vida.
tudo posso naquele que me dá força, naquele que me fortalece. Essa frase bíblica de São Paulo norteia a minha vida até hoje, que dá sentido de amparo. A gente enfrenta as dificuldades da vida, os momentos difíceis, mas a gente não perde a fortaleza, não perde a esperança, porque a gente se fortalece em Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Só Deus que nos fortalece no dia a dia, para a gente enfrentar as nossas dificuldades, para a gente ter o que falar. É Deus que nos fortalece, que coloca a palavra certa, na hora certa, porque como padre a gente é muito procurado, né? E as pessoas vêm pedir auxílio, vêm pedir conselho, e nós somos seres humanos, e a gente corre o risco de errar. Por isso a gente pede sempre essa fortaleza e conta com essa fortaleza de Deus. A frase bíblica que me acompanha é essa: tudo posso naquele que me fortalece. Eu creio que não. Eu acho que nós conversamos. Acho que eu fiz uma volta no meu passado, né? E com toda certeza, em 42 anos de sacerdócio, muita coisa aconteceu na minha vida. Momentos bons e momentos difíceis. Momentos, como o casamento, né? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, né? Então, às vezes até mesmo na vida sacerdotal que é pior, porque às vezes você está doente, às vezes você está preocupado com alguma coisa, ou mesmo até indisposto, mas é a hora da celebração, você tem que celebrar, né? Você tem que esquecer dos seus problemas, das suas dificuldades, porque o povo não tem culpa dos seus problemas, e a gente tem problema também, como todo mundo tem, né? Mas por isso tem o lado espiritual da coisa, sabe? Que mesmo enfrentando dificuldades, mesmo doente, a gente pede a Deus: me dê força até eu celebrar essa missa. Depois passa. A gente comanda tudo na paróquia, principalmente nessa zona rural, que as paróquias tinham terras, e a gente às vezes tem que entrar nesse mérito, tem que chamar um advogado. A gente não entende de tudo. Eu entendo na minha área como sacerdote, mas nas leis, outras regras, eu não sei. Então, essas coisas preocupavam muito a gente. Às vezes a gente não dormia, muitas e muitas vezes eu não dormi, preocupado com os compromissos de amanhã, com as realidades de amanhã. Então, faz parte da vida de qualquer pessoa, não só do padre. Então, nós temos como sacerdote, nós temos as nossas dificuldades, os nossos problemas pessoais, mas tudo passa. Só Deus não passa. Eu gostaria de convidar uma santa que faz parte da minha vida, que eu sou devoto, que eu conheço a história, a biografia, a vida dela. É uma santa, Santa Bernadette Soubirous, a vidente de Lourdes. Nossa, se eu pudesse conversar com ela, ia ser muito bom. Você não tem um jeito de arrumar, trazer, seria muito bom. Eu gostaria de conversar, tomar um café com Santa Bernadette.
Nem sei se ela tomava café. Olha, ela é a vidente de Lourdes, né? Eu não faria uma pergunta, eu queria saber da intimidade, da alegria dela com Nossa Senhora. Porque ela e Nossa Senhora são assim, né? Nossa Senhora escolheu ela para aparecer em Lourdes. Então, eu queria saber mesmo, né? Da intimidade dela com Nossa Senhora. Quem sabe ela dava uma beirinha para mim também. Né? Eu gostei, principalmente porque me fez viver um momento de nostalgia, de lembrar o passado, de lembrar o começo. Quanto tempo que eu nem pensava no tempo que eu entrei no seminário, com 13 anos, né? Era um tempo, 13 anos. Uma pergunta que as pessoas fazem para mim é: o que eu acho do seminarista entrar com 13 anos no seminário? Quando eu falo que eu entrei, era um seminário menor. Quase que não existe mais seminário menor. E eu dou razão. Por mim, nenhum seminarista entra com 13 anos no seminário. Porque é o tempo que o jovenzinho precisa mais da presença dos pais, precisa do convívio, o convívio ali de molecada comum. Porque o seminarista não é uma pessoa comum, já tem aquelas regras, aquele tudo dele, né? Então, é bom o jovem conviver com os outros jovens da mesma idade, brincar junto, fazer trapaça junto. Todas essas coisas faz parte da vida. Entrar para o seminário muda toda não vive o tempo de juventude que tinha que viver, certo? Então eu acho que o jovem, para entrar no seminário, ele tem que ter pelo menos mais de 18 anos. Já dá para ter um pensamento mais maduro. Com 13 anos é muito criança, precisa muito da presença dos pais. Ele está em formação. E os padres do seminário, por melhores que sejam, eles não substituem o pai, a mãe e a presença dos irmãos também. É isso.